Akiko Tanaka chegou ao restaurante mais elegante da cidade, falando apenas japonês, deixando todos perdidos. Ninguém imaginava que uma simples garçonete brasileira estava prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. O restaurante Le Jardin sempre foi considerado o estabelecimento mais refinado e exclusivo da cidade, frequentado apenas pela elite local que podia pagar pelos pratos sofisticados e pelo ambiente luxuoso que remetia aos grandes restaurantes europeus. Naquela tarde de sexta-feira, o movimento estava particularmente intenso, com empresários importantes discutindo negócios milionários enquanto degustavam vinhos caros importados da França. Akiko Tanaka desceu de um Mercedes-Benz preto com motorista particular na porta do restaurante, chamando imediatamente a atenção de todos que passavam pela rua. Era uma senhora de aproximadamente 60 anos, impecavelmente vestida com um conjunto elegante vermelho que combinava perfeitamente com sua postura digna e refinada. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque perfeito, e ela carregava uma bolsa de couro legítimo que custava mais que o salário anual da maioria das pessoas. Quando entrou no Le Jardin, o silêncio foi quase imediato. Não era comum ver pessoas de origem japonesa naquele estabelecimento, e a elegância natural de Akiko fazia com que todos os olhares se voltassem para ela com curiosidade e admiração mal disfarçadas. «Boa tarde», disse Marcel, o maître do restaurante, se aproximando com seu melhor sorriso profissional. «A senhora tem reserva?» Akiko o olhou com uma expressão gentil, mas claramente confusa. Ela respondeu algo em japonês, falando de forma educada, mas incompreensível para Marcel, que sentiu o rosto corar de constrangimento. «Desculpe, senhora, mas não entendo japonês», Marcel disse, tentando manter a compostura profissional. «A senhora fala português ou inglês?» Akiko balançou a cabeça negativamente e voltou a falar em japonês, desta vez com um tom mais urgente, como se estivesse tentando explicar algo importante. Suas mãos se moviam delicadamente enquanto falava, numa gesticulação típica de sua cultura. Marcel olhou ao redor do restaurante, notando que vários clientes importantes estavam observando a situação com interesse crescente. Alguns sussurravam entre si, claramente intrigados com a presença daquela senhora elegante que parecia ter dinheiro, mas não conseguia se comunicar. «Um momento, por favor», Marcel disse, fazendo gestos para que Akiko esperasse. Ele se dirigiu rapidamente até a mesa onde estava sentado Roberto Ferreira, um dos empresários mais ricos da cidade, conhecido por seus contatos internacionais. «Senhor Roberto, desculpe incomodar», Marcel sussurrou discretamente. «Temos uma situação delicada. Chegou uma senhora japonesa muito elegante, claramente de posses, mas ela só fala japonês. O senhor, por acaso, conhece alguém que possa nos ajudar com a tradução?» Roberto olhou na direção de Akiko e ficou visivelmente impressionado com a elegância e o porte da senhora. «Marcel, ela parece muito importante. Não podemos simplesmente mandá-la embora. Deixe-me tentar ajudar». Roberto se levantou de sua mesa, ajeitou o terno caro e caminhou até onde Akiko esperava pacientemente perto da entrada do restaurante. Ele a cumprimentou com uma reverência respeitosa, tentando demonstrar conhecimento da cultura japonesa. «Konnichiwa», Roberto disse, usando uma das poucas palavras japonesas que conhecia. «Welcome, senhora». Os olhos de Akiko se iluminaram por um momento, esperançosa de que finalmente alguém pudesse entendê-la. Ela respondeu rapidamente em japonês, falando de forma animada, mas logo percebeu que Roberto também não compreendia o que ela dizia. A frustração começou a aparecer no rosto de Akiko, não por raiva, mas por uma tristeza genuína de não conseguir se comunicar. Ela tirou da bolsa um cartão de visita elegante e o entregou a Roberto, apontando para si mesma e dizendo algo em japonês que soava como uma apresentação. Roberto pegou o cartão e seus olhos se arregalaram de surpresa. Estava escrito Akiko Tanaka, CEO Tanaka International Holdings, em letras douradas, com endereços em Tóquio, Nova York e São Paulo. Era claramente o cartão de uma executiva de altíssimo nível. «Marcel, venha cá rapidamente». Roberto chamou o maître com urgência. «Esta senhora é CEO de uma empresa internacional. Olhe este cartão». Marcel examinou o cartão com atenção e engoliu em seco. «Senhor Roberto, se ela é quem este cartão diz que é,
Estamos falando de uma das mulheres mais ricas da Ásia. A Tanaka International Holdings vale bilhões de dólares. Enquanto isso, outros clientes do restaurante começaram a se aproximar, atraídos pela movimentação. Entre eles estava Fernanda Costa, esposa de um político influente, conhecida por sua curiosidade excessiva e tendência a fofocas. "O que está acontecendo aqui?" Fernanda perguntou em voz alta, sem qualquer discrição. "Por que todo mundo está olhando para essa japonesa?" "Fernanda, por favor, mantenha a voz baixa", Roberto pediu constrangido. "A senhora é uma executiva muito importante. Importante ou não, se ela não fala português, como vai fazer o pedido?" Fernanda retrucou com uma arrogância típica de quem nunca teve que lidar com dificuldades de comunicação. Talvez ela devesse procurar um restaurante japonês. Akiko claramente percebeu o tom hostil de Fernanda, mesmo não entendendo as palavras. Sua expressão se tornou mais triste, e ela começou a procurar na bolsa, tirando uma pequena agenda onde havia anotações em japonês. Dr. Carlos Mendoza, um médico respeitado que jantava com a família, se aproximou do grupo. "Pessoal, talvez possamos usar algum aplicativo de tradução no celular. Isso pode ajudar." Marcel pegou seu smartphone e abriu um aplicativo de tradução, tentando fazer com que Akiko falasse no microfone. Mas a tecnologia se mostrou inadequada para a complexidade da situação, traduzindo frases desconexas que não faziam sentido algum. "Senhorita quer comer. Importante. Família. Hoje." O aplicativo traduziu de forma confusa, deixando todos ainda mais perdidos. Akiko suspirou profundamente, claramente frustrada com a situação. Ela apontou para uma mesa vazia perto da janela e fez gestos indicando que gostaria de se sentar, mesmo sem conseguir fazer o pedido adequadamente. "Claro, senhora Tanaka", Marcel disse, tentando ser o mais prestativo possível. "Vou acompanhá-la até a mesa." Enquanto caminhavam pelo restaurante, todos os outros clientes observavam com curiosidade crescente. Alguns sussurravam teorias sobre quem ela poderia ser e o que estaria fazendo ali. Outros demonstravam impaciência com a situação, achando que estava atrapalhando o ambiente elegante do estabelecimento. Akiko se sentou graciosamente na mesa e pegou o cardápio, estudando-o cuidadosamente, mesmo sem entender as descrições em português. Ela apontou para algumas fotos dos pratos, tentando comunicar seus desejos através de gestos. "Marcel", disse Patrícia Almeida, proprietária de uma boutique de luxo, "isso está ficando constrangedor. A senhora claramente tem dinheiro, mas essa barreira de comunicação está incomodando os outros clientes." De fato, a situação estava criando um clima de tensão no restaurante. Alguns clientes demonstravam compaixão pela dificuldade de Akiko, enquanto outros pareciam irritados com a complicação que sua presença estava causando. Naquele momento, Akiko tirou da bolsa um envelope elegante e o colocou sobre a mesa. Dentro do envelope transpareciam vários documentos importantes, incluindo o que parecia ser contratos ou papéis legais. Ela apontou para os documentos e disse algo em japonês com um tom urgente. "Ela parece estar tentando nos dizer algo muito importante", observou o Dr. Carlos. "Talvez ela não esteja aqui apenas para jantar." Roberto se inclinou para examinar melhor os documentos visíveis no envelope. Mesmo sem conseguir ler o conteúdo, era possível ver logotipos de empresas brasileiras conhecidas e números que pareciam representar valores substanciais. "Marcel, acho que esta reunião é sobre negócios", Roberto sussurrou. "Ela pode estar aqui para fechar algum tipo de acordo comercial. Se for isso, estamos falando de milhões de reais." A tensão no restaurante aumentou ainda mais quando Akiko olhou para o relógio elegante em seu pulso e demonstrou sinais de preocupação. Ela pegou o celular e discou um número, falando rapidamente em japonês com alguém do outro lado da linha. "Pareça que ela está esperando alguém", Marcel comentou, observando o comportamento de Akiko. Talvez um tradutor ou um parceiro de negócios. Mas conforme os minutos passavam, ficava claro que quem quer que Akiko estivesse esperando não iria aparecer. Sua expressão se tornou mais ansiosa e ela começou a fazer mais anotações em sua agenda, claramente tentando encontrar uma solução para seu problema de comunicação. Foi nesse momento de máxima tensão e frustração que algo inesperado estava prestes a acontecer.
Algo que ninguém naquele restaurante elegante poderia imaginar, e que mudaria completamente o rumo daquela tarde aparentemente comum. A situação no Le Jardin estava se tornando cada vez mais constrangedora e tensa conforme os minutos passavam. Akiko Tanaka permanecia sentada elegantemente em sua mesa próxima à janela, folheando nervosamente os documentos importantes que havia trazido, enquanto olhava constantemente para o relógio caro em seu pulso. Era absolutamente óbvio para qualquer observador atento que ela estava esperando alguém muito específico para uma reunião que parecia ser de extrema importância. Marcel se aproximou novamente da mesa, desta vez acompanhado pelo renomado chefe Francisco, na esperança desesperada de que ele pudesse, de alguma forma, ajudar com a comunicação impossível que estava se estabelecendo entre o restaurante e sua cliente mais misteriosa. Senhora Tanaka, Marcel disse com sua voz mais profissional, fazendo gestos elaborados e exagerados para tentar se fazer entender, o chefe Francisco preparou alguns dos nossos melhores e mais refinados pratos, como sugestão especial para a senhora. 2 garçons se aproximaram carregando bandejas com pratos magnificamente apresentados. Salmão grelhado com molho de alcaparras, risoto de camarão com trufas brancas e um petit gâteau que era a especialidade da casa. Os aromas eram irresistíveis e a apresentação impecável. Akiko olhou para os pratos trazidos pelos garçons com uma expressão de genuína apreciação pela arte culinária, mas balançou a cabeça educadamente, indicando com gestos delicados que não estava ali apenas para desfrutar de uma refeição. Ela apontou insistentemente para os documentos espalhados sobre a mesa e falou algo urgente em sua língua nativa, claramente tentando explicar o verdadeiro e muito mais importante motivo de sua visita ao estabelecimento. Ela não quer os pratos, observou Fernanda Costa em voz alta e sem qualquer discrição ou sensibilidade. Seu tom carregado de irritação mal disfarçada. Está desperdiçando o tempo precioso de todo mundo aqui. Se não veio para comer, por que está ocupando uma mesa? O comentário ácido e insensível de Fernanda chamou imediatamente a atenção de outros clientes importantes do restaurante, que começaram a demonstrar sinais crescentes de impaciência e desconforto. Alguns olhavam para Akiko com irritação mal disfarçada, como se sua presença fosse um inconveniente desnecessário que estava atrapalhando suas conversas de negócios e jantares elegantes. Fernanda, por favor, tenha um pouco de classe. Roberto Ferreira sussurrou, claramente constrangido com o comportamento grosseiro da mulher. A senhora é claramente uma pessoa importante e educada. Doutor. Carlos Mendoza, sempre prestativo e empático, tentou uma abordagem completamente diferente. Ele pegou uma folha de papel da agenda que carregava e começou a fazer desenhos simples com sua caneta dourada, tentando comunicar através de imagens básicas e gestos universais. Ele desenhou um relógio, depois pessoas sentadas ao redor de uma mesa, tentando perguntar se ela estava esperando alguém. Akiko apreciou visivelmente o gesto gentil e respeitoso do médico, sorrindo com gratidão pela tentativa de ajuda. Ela assentiu vigorosamente quando viu o desenho das pessoas ao redor da mesa, confirmando que realmente estava esperando outras pessoas para se juntarem a ela. Mas ficou claro que o problema era muito mais complexo e urgente que simples necessidades básicas de comunicação. Naquele momento crítico, o telefone celular de Akiko tocou com uma melodia suave. Ela atendeu rapidamente, e todos os presentes no restaurante puderam ouvir claramente uma conversa extremamente tensa do outro lado da linha. Mesmo sem entender uma única palavra do que estava sendo dito, o tom de urgência, frustração e até mesmo pânico era absolutamente inconfundível. A conversa durou aproximadamente 3 minutos, e durante todo esse tempo, a expressão de Akiko foi mudando gradualmente de esperança para preocupação, depois para desapontamento e finalmente para algo muito próximo do desespero. Quando finalmente desligou o telefone, Akiko parecia visivelmente perturbada e abalada. Suas mãos, que até então haviam permanecido firmes e elegantes, começaram a tremer ligeiramente. Ela abriu rapidamente um dos documentos mais importantes que havia trazido e apontou para números que claramente representavam milhões de reais em valores monetários. Suas mãos tremiam enquanto tentava desesperadamente explicar algo de extrema importância e urgência. Roberto, está vendo esses números? Marcel sussurrou discretamente.
aproximando-se para examinar melhor os documentos. Esses parecem ser contratos de investimento internacional de altíssimo valor. Se ela realmente está aqui para fechar negócios dessa magnitude, estamos falando de muito dinheiro em jogo. Roberto completou pensativamente, finalmente compreendendo a real gravidade da situação que estava se desenrolando diante de seus olhos. Não podemos simplesmente deixar essa oportunidade financeira única escapar por causa de uma simples barreira de idioma. Mas a frustração estava rapidamente atingindo seu pico máximo. Akiko começou a guardar cuidadosamente os documentos de volta na bolsa de couro legítimo, claramente se preparando para abandonar o restaurante e ir embora. Suas esperanças de conseguir comunicar sua missão extremamente importante estavam se desvanecendo rapidamente como neve ao sol. Patrícia Almeida, sempre preocupada com aparências e com sua reputação social, se aproximou da mesa com uma expressão de falsa preocupação e condescendência mal disfarçada. Marcel, querido, talvez seja realmente melhor sugerir educadamente que a senhora procure alguém especializado que fale japonês. Essa situação toda está começando a atrapalhar seriamente o ambiente sofisticado e a atmosfera elegante do nosso restaurante. A sugestão cruel e insensível de Patrícia foi literalmente a gota d'água que faltava para transbordar o copo da tensão. Vários outros clientes importantes começaram a murmurar, concordando com a observação, criando um ambiente progressivamente hostil e desconfortável ao redor de Akiko. A elegante e digna senhora japonesa baixou a cabeça com uma tristeza profunda, claramente magoada e ferida pela rejeição fria que sentia crescer intensamente ao seu redor. Era possível ver em seus olhos a dor de alguém que havia viajado milhares de quilômetros com as melhores intenções, apenas para se deparar com indiferença e hostilidade quando mais precisava de compreensão e ajuda. Foi precisamente nesse momento de máxima tensão, constrangimento e aparente desesperança que algo completamente inesperado e transformador estava prestes a acontecer no Le Jardin. Marina Silva estava trabalhando diligentemente há apenas 3 meses no prestigioso Le Jardin, sempre restrita aos bastidores da cozinha, executando tarefas consideradas menos nobres como lavar louças, organizar utensílios e auxiliar na preparação meticulosa dos alimentos que serviam à clientela mais refinada da cidade. Era uma jovem de 22 anos, de aparência simples e comportamento discreto, que raramente tinha qualquer tipo de interação direta com os clientes sofisticados e exigentes do estabelecimento. Marina havia aceitado aquele emprego humilde por pura necessidade financeira, depois de ter sido forçada a interromper seus estudos universitários devido às dificuldades econômicas que sua família enfrentava. Seu sonho de se formar em relações internacionais havia sido brutalmente interrompido quando seu pai perdeu o emprego e ela precisou trabalhar para ajudar no sustento da casa. Naquela tarde agitada de sexta-feira, ela estava cuidadosamente organizando a louça fina e os utensílios de prata quando começou a ouvir uma comoção incomum e crescente vinda do salão principal do restaurante. Os ruídos de conversas tensas e o tom de irritação nas vozes chamaram sua atenção de forma irresistível. Movida por uma curiosidade natural e genuína preocupação, Marina espiou discretamente pela porta entreaberta da cozinha e observou a situação extremamente constrangedora que estava se desenrolando com a elegante senhora japonesa. Ela podia ver claramente a frustração e a tristeza crescentes no rosto de Akiko, bem como a hostilidade mal disfarçada de alguns clientes importantes. Marina hesitou por um longo momento, seu coração acelerado pela indecisão. Ela sabia perfeitamente que não era absolutamente seu lugar se intrometer nos assuntos delicados do salão principal, especialmente quando envolviam clientes de tamanho prestígio e importância social. Sua posição na hierarquia do restaurante era das mais baixas, e qualquer interferência indevida poderia facilmente resultar em sua demissão imediata. Mas algo profundo e inexplicável na expressão de profunda tristeza de Akiko tocou diretamente seu coração compassivo. Marina reconhecia aquele olhar de quem se sente completamente perdido e incompreendido em um ambiente hostil. Era exatamente assim que ela própria se sentia todos os dias, trabalhando num lugar onde sua inteligência e educação eram completamente ignoradas. Chefe Francisco, Marina disse timidamente,
se aproximando do chefe da cozinha, que supervisionava o preparo dos pratos principais. Posso ajudar com alguma coisa lá fora? Parece que estão tendo dificuldades sérias de comunicação. Marina, você é funcionária da cozinha, não do salão, Francisco respondeu secamente, sem nem mesmo levantar os olhos dos pratos que estava finalizando com precisão artística. Deixe o Marcel e sua equipe resolverem essa situação. Você concentre-se nas suas próprias responsabilidades. Mas Marina não conseguia de forma alguma tirar os olhos da cena dolorosa que se desenrolava no salão. Akiko estava claramente sofrendo com a incompreensão e a crescente animosidade ao seu redor, e a hostilidade dos outros clientes privilegiados estava aumentando perigosamente a cada minuto que passava. A jovem funcionária sentiu uma conexão inexplicável com aquela mulher, que, apesar de toda a sua elegância e riqueza aparente, estava vivenciando o mesmo sentimento de exclusão que ela conhecia tão bem. Marina tomou então uma decisão corajosa e potencialmente transformadora que mudaria completamente o rumo daquela tarde e de sua própria vida. Ignorando completamente as possíveis consequências profissionais de sua atitude, ela tirou o avental da cozinha, ajeitou o uniforme simples e caminhou com determinação crescente até o salão principal. Com licença, Marina disse firmemente, saindo da cozinha e caminhando com passos decididos diretamente até a mesa onde Akiko estava sentada, sob o olhar atônito de todos os presentes. Marcel, o maître sempre preocupado com o protocolo e a hierarquia, a viu se aproximando e ficou visivelmente alarmado e irritado. Marina, volte imediatamente para a cozinha. Isso absolutamente não é assunto seu, e você está violando todas as regras do estabelecimento. Mas Marina ignorou completamente as ordens autoritárias do maître e se dirigiu diretamente a Akiko com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Para o choque absoluto e incrédulo de todos os presentes no requintado restaurante, ela se curvou respeitosamente e começou a falar em japonês perfeitamente fluente e natural. O silêncio que instantaneamente se fez no Le Jardin foi literalmente ensurdecedor e carregado de tensão elétrica. Todos os clientes importantes pararam bruscamente de conversar, todos os garçons ficaram completamente imóveis como estátuas, e até mesmo os ruídos habituais vindos da cozinha pareceram cessar magicamente, como se o próprio tempo tivesse parado. Roberto Ferreira quase derrubou sua taça de vinho tinto de surpresa. Fernanda Costa ficou com a boca literalmente aberta, incapaz de pronunciar uma única palavra. Dr. Carlos ajustou os óculos, achando que não estava vendo direito. Patrícia Almeida colocou a mão no peito, claramente chocada. Akiko levantou lentamente os olhos cansados para Marina, e sua expressão de tristeza e frustração se transformou instantaneamente numa expressão de puro alívio, gratidão profunda e esperança renovada. Finalmente, depois de horas de tentativas infrutíferas, alguém podia realmente entendê-la e se comunicar adequadamente com ela. Akiko respondeu rapidamente e animadamente em sua língua nativa. E uma conversa fluente, natural e emocionada se estabeleceu imediatamente entre as duas mulheres. Era como assistir a duas amigas antigas, se reencontrando depois de muito tempo separadas. Meu Deus do céu! Roberto sussurrou incrédulo para Marcel. A funcionária da cozinha fala japonês perfeitamente. Como isso é possível? Fernanda Costa, sempre preconceituosa e arrogante, ficou completamente boquiaberta e confusa. Como uma simples lavadora de pratos pode dominar um idioma tão complexo quanto o japonês? Isso não faz o menor sentido. Marina conversou intensamente com Akiko durante vários minutos preciosos, suas expressões faciais mudando dramaticamente de alívio inicial para crescente surpresa, depois para choque absoluto e finalmente para uma mistura de admiração e respeito profundo. Era evidente que estava descobrindo informações extraordinárias sobre quem realmente era aquela senhora elegante. Quando finalmente se virou para enfrentar os outros clientes e funcionários do restaurante, todos ansiosos por respostas, o rosto de Marina estava completamente pálido de emoção e seus olhos brilhavam com lágrimas de admiração. Pessoal, Marina disse em português claro, sua voz tremendo de emoção contida. Vocês não fazem a menor ideia de quem realmente é esta senhora extraordinária. O restaurante inteiro estava literalmente suspenso no ar,
com todos os presentes aguardando ansiosamente a revelação que estava prestes a mudar completamente a percepção de todos sobre Akiko Tanaka e transformar aquela tarde comum numa experiência inesquecível. Marina respirou profundamente várias vezes antes de começar a tradução que mudaria completamente e para sempre a percepção de todos os presentes sobre Akiko Tanaka. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente pela emoção da descoberta extraordinária que havia acabado de fazer durante a conversa intensa com a elegante senhora japonesa. Esta senhora que vocês veem aqui não é simplesmente uma executiva rica ou uma turista abastada, Marina disse, sua voz tremendo visivelmente de emoção contida, enquanto se dirigia a toda a audiência fascinada do restaurante. Ela é Akiko Tanaka, filha única do fundador da maior empresa de tecnologia e inovação do Japão, uma das mulheres mais influentes e poderosas de toda a Ásia. O silêncio que se seguiu à revelação inicial foi absolutamente total e carregado de tensão elétrica. Roberto Ferreira sentiu suas pernas bambearem e teve que se apoiar na mesa mais próxima. Fernanda Costa ficou com o rosto completamente pálido, como se tivesse visto um fantasma. Marcel parecia ter sido atingido por um raio. Mas Marina estava apenas começando sua revelação devastadora. Mais importante ainda, ela continuou observando as reações de choque ao seu redor. Ela não veio ao Brasil para fazer turismo ou fechar negócios para benefício próprio. Ela veio especificamente para nossa cidade com uma missão extraordinária de generosidade. Que tipo de missão? Dr. Carlos conseguiu perguntar, sua voz saindo como um sussurro rouco de pura curiosidade e admiração. Marina se virou para Akiko, que assentiu encorajadoramente, claramente autorizando a divulgação completa de suas intenções. Akiko Tanaka veio ao Brasil especificamente para doar 120 milhões de reais para projetos sociais e de desenvolvimento sustentável em nossa cidade e região. O impacto da revelação foi como uma bomba explodindo no salão elegante do Le Jardin. Roberto teve que se sentar imediatamente para não desmaiar. Fernanda emitiu um som estrangulado de choque. Patrícia Almeida derrubou a bolsa no chão, espalhando todo o conteúdo. Marcel ficou com os olhos arregalados, incapaz de processar completamente a informação. 120 milhões de reais, Marcel repetiu, como se não conseguisse acreditar nas próprias palavras que saíam de sua boca. Marina assentiu solenemente e continuou sua tradução transformadora. Ela estava esperando encontrar aqui, neste restaurante, o prefeito da cidade, representantes das principais organizações não governamentais locais e diretores de hospitais e escolas para assinar oficialmente os contratos milionários de doação. A reunião estava cuidadosamente marcada para hoje, mas houve um mal-entendido grave com os horários e coordenação. Akiko abriu cuidadosamente todos os documentos importantes que havia trazido, espalhando-os sobre a mesa de forma organizada, e Marina começou a traduzir meticulosamente enquanto ela explicava cada projeto detalhadamente. Ela quer construir e equipar completamente 3 hospitais infantis de última geração, 5 escolas técnicas profissionalizantes com laboratórios modernos, um centro avançado de pesquisa médica e ainda estabelecer um fundo permanente de bolsas de estudo para jovens carentes. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto de Dr. Carlos, quando ele compreendeu completamente a magnitude da generosidade. 3 hospitais infantis. Isso salvaria milhares de crianças em nossa região. Tudo isso completamente gratuito para toda a população, Marina acrescentou, enfatizando a generosidade extraordinária. Ela não quer nada em troca. Nenhum benefício fiscal, nenhuma contrapartida comercial, nenhum tipo de reconhecimento público. É pura generosidade motivada pelo desejo de ajudar comunidades necessitadas. Patrícia Almeida empalideceu drasticamente ao lembrar-se de seus comentários hostis e preconceituosos de poucos minutos antes. Meu Deus misericordioso! Ela sussurrou cobrindo o rosto com as mãos. O que eu disse para ela? Como eu pude ter sido tão cruel e ignorante? Há ainda mais informações importantes. Marina continuou ouvindo atentamente, enquanto Akiko fornecia detalhes adicionais sobre suas motivações. Ela me explicou que escolheu especificamente nossa cidade depois de uma pesquisa extensa e cuidadosa que durou mais de 1 ano.
Ela descobriu através de relatórios internacionais que aqui as pessoas tradicionalmente têm fama mundial de serem naturalmente acolhedoras, bondosas e receptivas com estrangeiros e visitantes. Fernanda Costa se levantou lentamente de sua mesa, com o rosto completamente vermelho de vergonha e constrangimento profundo. Eu não tinha como saber. Peço humildemente perdão pelo meu comportamento deplorável. Roberto Ferreira, homem acostumado a negociar milhões em seus empreendimentos, se aproximou respeitosamente de Akiko e fez uma reverência profunda e sincera. Senhora Tanaka, em nome de toda a nossa cidade e de cada cidadão que será beneficiado por sua generosidade extraordinária, pedimos perdão pela recepção completamente inadequada e pelo tratamento indigno que a senhora recebeu. Marina traduziu cuidadosamente as palavras emocionadas de Roberto e Akiko sorriu com uma gentileza e compreensão que tocaram profundamente o coração de todos os presentes. Sua resposta em japonês foi longa e cheia de sabedoria. Ela diz que compreende perfeitamente a situação. Marina traduziu emocionada. Diz que barreiras de comunicação sempre causam mal-entendidos involuntários entre pessoas de boa vontade. Ela não guarda absolutamente nenhum ressentimento porque reconhece que tudo aconteceu por falta de informação adequada. Marcel se aproximou nervosamente, ainda processando a magnitude da situação. Mas como podemos remediar essa situação? Como podemos demonstrar o respeito e a gratidão que ela merece? Ela ficou profundamente impressionada e tocada com uma coisa muito específica. Marina continuou traduzindo as palavras carinhosas de Akiko. Ela ficou emocionalmente tocada porque uma jovem funcionária da cozinha se importou o suficiente para aprender japonês e se dispôs a ajudá-la quando todos os outros falharam. Isso demonstrou para ela que ainda existem pessoas genuinamente bondosas e solidárias em nossa cidade. Marina corou intensamente, claramente constrangida e surpresa com o elogio generoso. Eu estudei japonês durante 3 anos na Universidade Federal antes de ser forçada a interromper meus estudos para trabalhar aqui. Sempre sonhei em conhecer o Japão e sua cultura fascinante, mas nunca imaginei que teria uma oportunidade como esta. Akiko então falou algo diretamente para Marina, olhando nos seus olhos com uma expressão de profunda admiração e respeito. As palavras que ela pronunciou fizeram Marina ficar completamente chocada e incrédula. Ela está me oferecendo uma bolsa de estudos integral e completa para terminar minha faculdade de Relações Internacionais na Universidade de Tóquio, Marina disse, as lágrimas escorrendo abundantemente pelos seus olhos enquanto tentava processar a oferta extraordinária, incluindo moradia, alimentação, transporte e ainda um estágio remunerado em sua empresa. O restaurante inteiro irrompeu espontaneamente em aplausos emocionados e prolongados. Até mesmo os funcionários da cozinha, atraídos pelo barulho, saíram para presenciar aquele momento histórico e transformador. Akiko se levantou graciosamente e abraçou Marina com carinho maternal, sussurrando algo emocionado em seu ouvido, que fez a jovem chorar ainda mais intensamente de pura emoção e gratidão. Ela me disse que reconhece em mim o mesmo espírito de determinação e bondade que ela tinha quando era jovem. Marina traduziu entre lágrimas, e que investir em pessoas como eu é a melhor forma de garantir que a bondade continue se espalhando pelo mundo. O momento em que Marina abraçou Akiko Tanaka foi como um divisor de águas na história do Le Jardin. O silêncio reverente que tomou conta do restaurante foi quebrado apenas pelo som de aplausos emocionados que começaram timidamente com o Dr. Carlos e rapidamente se espalharam por todo o estabelecimento. Até mesmo os funcionários da cozinha, que haviam saído para presenciar aquele momento histórico, batiam palmas com lágrimas nos olhos. Marcel, o maître sempre preocupado com protocolos, estava completamente perdido sobre como proceder numa situação tão extraordinária. Nunca em seus 20 anos de carreira havia presenciado algo remotamente parecido. Ele se aproximou nervosamente de Akiko e Marina, que ainda conversavam em japonês, com uma expressão de profundo arrependimento e preocupação. Marina, Marcel disse hesitantemente, preciso pedir desculpas públicas, não apenas a você, mas especialmente à senhora Tanaka. Falhei completamente em minha responsabilidade como anfitrião deste estabelecimento.
Marina traduziu as palavras de Marcel para Akiko, que respondeu com sua característica gentileza e sabedoria. Ela diz que não há necessidade de pedidos de desculpa, Marina traduziu. Ela entende que situações como esta acontecem quando há falta de comunicação. O importante é que tudo se resolveu da melhor forma possível. Roberto Ferreira, ainda processando a magnitude da situação, se aproximou com uma proposta que demonstrava sua experiência em negócios internacionais. Senhora Tanaka, ele disse, dirigindo-se a Marina para a tradução. Como empresário desta cidade, gostaria de me colocar completamente à disposição para ajudar na coordenação dos projetos que ela pretende implementar. A tradução de Marina provocou uma resposta animada de Akiko, que claramente apreciou a oferta de colaboração. Ela aceita sua ajuda com gratidão, Marina disse. Ela explica que um dos maiores desafios em projetos internacionais de caridade é encontrar parceiros locais confiáveis que compreendam tanto a cultura local quanto as necessidades reais da comunidade. Fernanda Costa, que havia sido a mais hostil no início da tarde, se aproximou com evidente constrangimento. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tentava encontrar palavras adequadas para expressar seu arrependimento profundo. Marina, por favor, traduza minhas palavras exatamente como vou dizer, Fernanda pediu, sua voz carregada de emoção genuína. Senhora Tanaka, sou Fernanda Costa, e preciso confessar que demonstrei hoje o pior lado da natureza humana. Julguei a senhora pela aparência e pela barreira do idioma, mostrando exatamente o tipo de preconceito que envergonha nossa cidade. Marina traduziu cuidadosamente cada palavra, e a resposta de Akiko foi longa e cheia de compreensão. Ela diz que aprecia sua honestidade e coragem para reconhecer o erro, Marina traduziu. Ela explica que todos nós temos preconceitos inconscientes, e o importante é ter a humildade de reconhecê-los quando são expostos. Ela não guarda qualquer ressentimento. Patrícia Almeida, dona da boutique de luxo, se juntou ao grupo com uma proposta inesperada. Marina, gostaria que perguntasse à senhora Tanaka se ela aceitaria que organizássemos um evento de boas-vindas adequado à sua importância. Posso mobilizar toda a elite da cidade para recebê-la como merece. A tradução provocou uma resposta interessante de Akiko, que fez Marina sorrir. Ela agradece a oferta, mas prefere manter discrição. Ela explica que sua missão não é sobre reconhecimento pessoal, mas sobre fazer a diferença na vida das pessoas que realmente precisam. Ela prefere usar o tempo para visitar pessoalmente os locais onde os projetos serão implementados. Naquele momento, o chefe Francisco emergiu da cozinha carregando uma bandeja especial. Havia preparado uma seleção dos melhores pratos do restaurante, apresentados de forma artística e acompanhados de uma pequena bandeira brasileira e outra japonesa como decoração. Senhora Tanaka, Francisco disse através de Marina, seria uma honra se a senhora aceitasse experimentar nossa culinária. Preparei especialmente pratos que representam o melhor da nossa gastronomia local. Akiko ficou visivelmente tocada com o gesto respeitoso do chefe. Ela provou cada prato cuidadosamente, fazendo comentários em japonês que Marina traduzia. Ela está impressionada com a qualidade e criatividade. Diz que a comida reflete o carinho e a dedicação das pessoas que a preparam. Enquanto Akiko saboreava a refeição, Marina aproveitou para explicar mais detalhes sobre os projetos que seriam implementados. Ela me contou que os 3 hospitais infantis serão construídos nos bairros com maior necessidade médica da cidade. Cada hospital terá equipamentos de última geração importados diretamente do Japão, e uma equipe de médicos japoneses trabalhará por 2 anos treinando profissionais locais. Dr. Carlos, que havia permanecido relativamente quieto desde a revelação, se aproximou com os olhos brilhando de esperança. Marina, por favor, diga à senhora Tanaka que sou pediatra e gostaria muito de fazer parte deste projeto. Tenho 20 anos de experiência e conheço profundamente as necessidades médicas da nossa região. A resposta de Akiko foi imediata e entusiasmada. Ela diz que médicos locais experientes são exatamente o que ela procura, Marina traduziu. Ela quer criar uma equipe mista de profissionais japoneses e brasileiros para garantir que o conhecimento seja transferido adequadamente e que os hospitais continuem funcionando perfeitamente, mesmo depois que a equipe japonesa retornar ao Japão. Roberto teve uma ideia que animou todo o grupo. Senhora Tanaka, através da Marina,
Gostaria de propor algo. Que tal se organizássemos uma reunião oficial amanhã mesmo com o prefeito, representantes das principais ONGs e líderes comunitários? Posso coordenar tudo para que ela tenha a reunião que veio buscar. Akiko respondeu com evidente satisfação, claramente aliviada de que sua missão finalmente estava tomando o rumo correto. Ela aceita a proposta e agradece pela iniciativa. Marina traduziu. Ela pode ficar na cidade por uma semana para estruturar todos os detalhes dos projetos. Marcel, sempre atento aos detalhes de hospitalidade, fez uma oferta que surpreendeu a todos. Senhora Tanaka, o Lejardin gostaria de hospedar todas as suas refeições durante sua estadia na cidade, sem qualquer custo. É a forma mais simples que encontramos de pedir desculpas pelo mal-entendido inicial. Mais que isso, acrescentou Roberto, conheço o proprietário do melhor hotel da cidade. Tenho certeza de que ele ficaria honrado em hospedá-la gratuitamente na suíte presidencial. Patrícia se juntou às ofertas. E eu gostaria de colocar minha boutique à disposição caso ela precise de qualquer coisa durante sua estadia. Akiko estava visivelmente emocionada com a mudança radical na recepção que estava recebendo. Sua resposta foi longa e cheia de gratidão. Ela está tocada pela generosidade de todos. Marina traduziu. Ela diz que esta experiência confirmou sua escolha da nossa cidade. Apesar do mal-entendido inicial, ela viu que as pessoas aqui têm corações verdadeiramente bondosos. Naquele momento, Marina fez uma pergunta pessoal que havia estado em sua mente. Senhora Tanaka, posso perguntar por que a senhora escolheu especificamente fazer doações no Brasil, sendo que certamente existem necessidades no Japão também? A resposta de Akiko foi profunda e tocante. Ela explica que cresceu ouvindo histórias do avô sobre a hospitalidade brasileira. Marina traduziu com emoção. O avô dela trabalhou no Brasil por alguns anos na década de 1960 e sempre falava sobre como foi bem recebido pelas famílias brasileiras, mesmo sendo estrangeiro e não falando português. Dr. Carlos se emocionou com a história. Então, de certa forma, ela está retribuindo a bondade que sua família recebeu décadas atrás? Exatamente, Marina confirmou após traduzir. Ela considera esta doação uma forma de honrar a memória do avô e retribuir a gentileza que ele recebeu. Ela acredita que bondade gera bondade e que investir em pessoas bondosas é a melhor forma de tornar o mundo melhor. Fernanda, ainda tentando processar sua transformação pessoal, fez uma confissão emocionada. Marina, por favor, diga à senhora Tanaka que esta tarde mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Percebi que tenho vivido em uma bolha de privilégios e preconceitos que me impedia de ver a verdadeira beleza nas pessoas. A resposta de Akiko foi sábia e encorajadora. Ela diz que reconhecer nossos erros é o primeiro passo para nos tornarmos pessoas melhores. Marina traduziu. Ela acredita que todos nós temos a capacidade de mudar e crescer, independentemente da idade ou das experiências passadas. O chefe Francisco retornou com uma sobremesa especial que havia preparado rapidamente. Um petit gâteau com sorvete de coco, decorado artisticamente com símbolos que representavam a amizade entre Brasil e Japão. Esta sobremesa, Francisco explicou através de Marina, representa a doçura desta nova amizade que nasceu hoje entre nossa cidade e a senhora Tanaka. Akiko provou a sobremesa e seus olhos se iluminaram de prazer. Ela falou longamente em japonês, gesticulando com entusiasmo. Ela diz que nunca provou nada tão delicioso. Marina traduziu rindo. E que definitivamente vai incluir uma escola de culinária nos projetos educacionais que planeja implementar. A tarde estava chegando ao fim, mas ninguém parecia ter pressa de encerrar aquele encontro extraordinário. Akiko havia transformado completamente a atmosfera do Le Jardin, e cada pessoa presente sentia que havia participado de algo verdadeiramente especial e transformador. Marina olhava ao redor e mal conseguia acreditar em como sua vida havia mudado em questão de horas. De uma simples funcionária da cozinha, ela havia se tornado a ponte entre duas culturas e, mais importante, havia recebido uma oportunidade que mudaria completamente seu futuro. Marina, Akiko disse em português, surpreendendo a todos ao usar algumas palavras que havia aprendido. Obrigada por tudo. As palavras simples, pronunciadas com sotaque japonês, mas carregadas de emoção sincera,
fizeram todos os presentes aplaudirem novamente. Era o momento perfeito para encerrar aquela primeira parte de uma tarde que seria lembrada para sempre na história da cidade. 3 meses se passaram desde aquela tarde transformadora no Le Jardin, e a cidade havia se tornado irreconhecível de todas as formas imagináveis. O que começou como um simples mal-entendido cultural havia se transformado na maior história de sucesso, generosidade e cooperação internacional que a região já havia presenciado em toda a sua história. A Fundação Tanaka Brasil estava operando em plena capacidade, com escritórios modernos estabelecidos no centro da cidade e uma equipe de 80 pessoas trabalhando diariamente na implementação dos projetos revolucionários que estavam mudando a vida de milhares de famílias. Marina Silva estava sentada em seu novo escritório na Fundação, uma sala ampla, moderna e bem equipada que contrastava drasticamente com a pequena e abafada cozinha do Le Jardin, onde trabalhava lavando pratos apenas alguns meses antes. Ela havia se tornado oficialmente a diretora de Relações Internacionais da Fundação, uma posição criada especialmente para ela por Akiko Tanaka, que reconheceu não apenas suas habilidades linguísticas excepcionais, mas também sua capacidade natural e rara de conectar pessoas de culturas diferentes e criar pontes de entendimento onde antes existiam apenas barreiras. Naquela manhã ensolarada de sexta-feira, Marina estava cuidadosamente revisando os relatórios detalhados de progresso dos 3 hospitais infantis que estavam sendo construídos simultaneamente em diferentes bairros da cidade quando recebeu uma ligação internacional que a encheu de emoção e expectativa. Era Akiko, ligando diretamente do Japão, onde estava pessoalmente coordenando o envio dos equipamentos médicos de última geração que revolucionariam o atendimento pediátrico em toda a região. Marina, tenho novidades absolutamente maravilhosas para compartilhar com você. Akiko disse em português fluente, idioma que havia aprendido rapidamente durante sua estadia prolongada na cidade, demonstrando mais uma vez sua capacidade extraordinária de adaptação e respeito por outras culturas. Os equipamentos médicos dos 3 hospitais chegaram ao Porto de Santos ontem pela manhã, e a equipe médica japonesa especializada embarca para o Brasil na próxima segunda-feira. Que notícia fantástica e emocionante, senhora Tanaka! Marina respondeu entusiasmadamente, alternando naturalmente entre português e japonês, habilidade linguística que havia aperfeiçoado ainda mais trabalhando diariamente com equipes internacionais na Fundação. Dr. Carlos não consegue conter a ansiedade e a expectativa para finalmente começar o treinamento intensivo com a equipe médica japonesa. Dr. Carlos Mendoza havia se tornado o diretor médico principal de todos os projetos da Fundação, coordenando com competência excepcional uma equipe crescente de 60 médicos e enfermeiros locais que haviam sido cuidadosamente selecionados através de um processo rigoroso para trabalhar nos novos hospitais revolucionários. Sua dedicação incansável, competência técnica e liderança natural haviam impressionado tanto Akiko que ela havia oferecido a ele uma oportunidade única de fazer especialização avançada em pediatria de alta complexidade no Japão, proposta que ele havia aceitado com entusiasmo transbordante. Marina, há algo ainda mais importante que preciso te contar, e tenho certeza de que você ficará emocionada, Akiko continuou, e havia uma emoção muito especial e contida em sua voz que Marina conseguiu detectar imediatamente. O Conselho de Administração da nossa empresa aprovou unanimemente a criação de um programa permanente e abrangente de intercâmbio cultural e educacional entre o Japão e o Brasil. Você foi escolhida por unanimidade para coordenar este programa internacionalmente. Marina sentiu os olhos se encherem instantaneamente de lágrimas de gratidão profunda e incredulidade. Em poucos meses, sua vida havia se transformado de uma forma tão dramática e extraordinária que ela ainda tinha dificuldades para acreditar completamente na realidade de tudo que estava vivenciando. Senhora Tanaka, simplesmente não sei como expressar adequadamente minha gratidão infinita por todas as oportunidades incríveis que a senhora tem me proporcionado generosamente. Marina, você merece absolutamente cada oportunidade porque demonstrou algo que não pode ser ensinado em nenhuma universidade do mundo. Um coração genuinamente bondoso, uma mente aberta para aprender e crescer constantemente, e uma determinação inabalável para fazer a diferença na vida das pessoas.
Essas são as qualidades mais valiosas e raras que qualquer pessoa pode possuir. Depois de encerrar a ligação transformadora com Akiko, Marina caminhou pensativamente até a janela ampla de seu escritório, de onde podia observar claramente o canteiro de obras do primeiro hospital infantil, que estava previsto para ser inaugurado em apenas 6 semanas. A construção avançava rapidamente e de forma impressionante, com operários brasileiros e japoneses trabalhando lado a lado harmoniosamente, criando não apenas um prédio moderno, mas um símbolo poderoso e duradouro de cooperação internacional e amizade entre povos. Naquele momento preciso, sua secretária anunciou respeitosamente pelo interfone que Roberto Ferreira havia chegado pontualmente para a reunião mensal de coordenação dos projetos da Fundação. Roberto havia se tornado o presidente voluntário do Conselho Local da Fundação, dedicando generosamente parte significativa de seu tempo pessoal e recursos financeiros para garantir o sucesso absoluto de todos os empreendimentos sociais que estavam transformando a região. Marina, como estão progredindo os preparativos detalhados para a cerimônia de inauguração solene do primeiro hospital? Roberto perguntou entusiasmadamente, entrando no escritório elegante carregando uma pasta volumosa cheia de documentos importantes e exibindo um sorriso radiante de satisfação. Absolutamente tudo caminhando perfeitamente conforme o cronograma. Marina respondeu com confiança, organizando metodicamente os papéis espalhados sobre sua mesa de trabalho. Teremos a presença confirmada do governador do estado, do embaixador japonês no Brasil, do ministro da Saúde e, naturalmente, da própria senhora Tanaka, que fará questão absoluta de estar presente pessoalmente para este momento histórico. Roberto se acomodou confortavelmente na poltrona estofada em frente à mesa executiva de Marina. Você sabe, Marina, às vezes ainda não consigo acreditar completamente em como tudo isso começou de forma tão inesperada. Aquela tarde aparentemente comum no Le Jardin parece ter acontecido em outra dimensão da realidade. Marina sorriu nostalgicamente, lembrando-se perfeitamente de cada detalhe vívido daquele dia absolutamente transformador. Roberto, coincidentemente eu estava pensando exatamente nisso hoje de manhã enquanto tomava café. Se alguém me dissesse naquela época que eu estaria sentada neste escritório elegante, coordenando projetos internacionais milionários e trabalhando diretamente com o governo japonês, eu acharia que a pessoa estava completamente delirando. E o mais incrível e inspirador de tudo, Roberto acrescentou filosoficamente, é como aquela situação inicialmente constrangedora e aparentemente sem solução se transformou na maior bênção coletiva que nossa cidade já recebeu em toda a sua existência. Os 3 hospitais ultramodernos, as 5 escolas técnicas equipadas, o Centro Avançado de Pesquisa Médica. Estamos falando de investimentos estratégicos que vão beneficiar nossa região por décadas inteiras. Naquele momento oportuno, chegaram visitantes inesperados que trouxeram ainda mais alegria e emoção para aquele dia já especial. Fernanda Costa e Patrícia Almeida apareceram na porta do escritório, carregando cuidadosamente uma grande cesta artesanal cheia de presentes elegantes e exibindo expressões radiantes de felicidade genuína e satisfação pessoal. Marina, querida e admirada amiga, Fernanda disse calorosamente, abraçando com carinho maternal a jovem que havia passado a admirar profundamente desde aquela tarde transformadora. Viemos trazer uma surpresa muito especial que preparamos especialmente para você. Patrícia colocou delicadamente a cesta decorada sobre a mesa e explicou com emoção evidente. Organizamos uma campanha solidária entre todas as famílias importantes e influentes da cidade, para criar um fundo substancial de apoio pessoal para você. Queremos que tenha segurança financeira total e tranquilidade para se dedicar completamente aos projetos extraordinários da Fundação. Marina ficou profundamente tocada e surpresa com o gesto absolutamente generoso e inesperado. Fernanda, Patrícia, vocês realmente não precisavam fazer isso. A Fundação já me proporciona generosamente tudo o que preciso para viver confortavelmente e me dedicar ao trabalho. Não é uma questão de necessidade básica, Fernanda explicou com sinceridade comovente. É sobre reconhecimento merecido e gratidão eterna. Você nos ensinou uma lição valiosa e inesquecível sobre humildade verdadeira, bondade genuína
e a importância fundamental de não julgar as pessoas pela aparência superficial ou origem social. Queremos honrar isso de forma tangível e duradoura. Roberto observava a cena tocante com satisfação evidente e orgulho paternal. Marina, aceite este presente de coração aberto. Todas nós nos transformamos não apenas como comunidade, mas como seres humanos melhores depois daquela tarde reveladora. Eu, pessoalmente, me tornei uma pessoa mais compassiva e menos preconceituosa. Naquele momento emocional, o telefone de Marina tocou novamente com uma ligação que traria mais uma surpresa extraordinária. Era Marcel, do Le Jardin, com uma proposta especial e elaborada que havia estado planejando meticulosamente há várias semanas. Marina, tenho uma ideia fantástica que gostaria de discutir detalhadamente com você, Marcel disse, sua voz carregada de entusiasmo contagiante e determinação. Que tal se organizássemos um jantar comemorativo grandioso no restaurante para celebrar oficialmente todos os avanços impressionantes dos projetos? Convidaríamos solenemente a senhora Tanaka, toda a equipe dedicada da fundação e as principais personalidades locais que apoiaram incondicionalmente os projetos. Marcel, acho uma ideia absolutamente maravilhosa e apropriada, Marina respondeu imediatamente. Será uma forma perfeita de celebrar não apenas os projetos concretos, mas também as transformações pessoais profundas que todos nós vivenciamos coletivamente. Mais que isso, Marcel continuou entusiasmadamente. Queremos dedicar o evento especialmente a você, Marina. Sem sua coragem extraordinária naquela tarde decisiva, absolutamente nada disso teria acontecido. Você literalmente mudou o destino de nossa cidade inteira e de milhares de famílias. Após encerrar a ligação inspiradora, Marina se virou para seus visitantes queridos com uma proposta que sabia que os emocionaria. Que tal se fôssemos todos juntos agora mesmo visitar o canteiro de obras do hospital principal? Gostaria muito que vissem pessoalmente todo o progresso impressionante que estamos alcançando. O grupo animado saiu do escritório climatizado da fundação e caminhou pelas ruas movimentadas da cidade, notando imediatamente as mudanças evidentes e positivas que os projetos já estavam trazendo para toda a comunidade. Havia significativamente mais movimento comercial nas ruas, centenas de novos empregos diretos e indiretos haviam sido criados, e um sentimento geral de otimismo contagiante e esperança no futuro tomava conta visivelmente de toda a população local. Chegando ao canteiro de obras do Hospital Infantil Akiko Tanaka, nome oficial escolhido unanimemente para homenagear adequadamente a generosa doadora internacional, eles foram recebidos calorosamente pelo engenheiro-chefe brasileiro e seu colega japonês, que os conduziram numa visita técnica completa e detalhada pelas instalações sofisticadas que estavam sendo finalizadas com precisão artística. Este hospital revolucionário terá capacidade técnica para atender 500 crianças por dia, o engenheiro explicou orgulhosamente, mostrando os quartos modernos perfeitamente equipados. Cada quarto individual terá equipamentos médicos importados diretamente do Japão, que são considerados mundialmente os mais avançados tecnologicamente na área de pediatria especializada. Doutor Carlos apareceu no canteiro naquele momento, vindo diretamente de uma reunião técnica com a equipe de engenheiros japoneses que estava supervisionando meticulosamente a instalação dos equipamentos médicos altamente especializados. Marina, Roberto, que alegria vê-los aqui pessoalmente. Ele cumprimentou entusiasticamente. Tenho novidades absolutamente incríveis sobre nosso cronograma de trabalho. Que novidades empolgantes? Marina perguntou curiosamente, percebendo a animação evidente em sua expressão. Conseguimos acelerar significativamente o cronograma de instalação de todos os equipamentos médicos. O hospital estará completamente pronto para a inauguração oficial em apenas 4 semanas, não em 6 semanas como planejado inicialmente. Dr. Carlos anunciou com orgulho profissional evidente. Fernanda ficou visivelmente emocionada com a notícia extraordinária. Dr. Carlos, isso significa que em menos de 1 mês teremos o hospital infantil mais moderno e equipado de toda a região funcionando aqui na nossa cidade? Exatamente isso, Dr. Carlos confirmou radiante. E mais importante ainda, a equipe médica japonesa especializada que chegará na próxima segunda-feira
já iniciará imediatamente o treinamento intensivo dos profissionais locais selecionados. Quando o hospital abrir oficialmente suas portas, teremos uma equipe multidisciplinar perfeitamente preparada para operar todos os equipamentos com máxima eficiência. Patrícia teve uma inspiração súbita que animou tremendamente todo o grupo. E se organizássemos um grande evento educativo de pré-inauguração para toda a comunidade regional? As famílias poderiam conhecer pessoalmente as instalações modernas e entender melhor como o hospital funcionará na prática. Ideia absolutamente perfeita. Roberto concordou imediatamente com entusiasmo. Podemos coordenar estrategicamente com a Prefeitura Municipal e fazer um evento educativo grandioso. Será uma forma concreta de demonstrar para toda a população os benefícios tangíveis que os projetos da Fundação estão trazendo permanentemente. Marina observava seus amigos planejando entusiasticamente e sentia uma gratidão profunda e inesgotável por todos os caminhos extraordinários que sua vida havia tomado inesperadamente. Pessoal queridos, há algo muito importante que preciso compartilhar com todos vocês, ela disse calmamente, chamando a atenção concentrada de todo o grupo. O que é dessa vez? Fernanda perguntou curiosamente, já acostumada com as surpresas constantes que a vida de Marina proporcionava. A senhora Tanaka oficialmente me ofereceu a coordenação internacional permanente do programa de intercâmbio cultural entre o Japão e o Brasil. Isso significa concretamente que vou passar metade de cada ano no Japão e metade aqui no Brasil, criando pontes culturais permanentes e duradouras entre as duas nações. O grupo inteiro explodiu espontaneamente em aplausos calorosos e abraços emocionados que duraram vários minutos. Marina, isso é absolutamente maravilhoso e merecido, Patrícia exclamou com lágrimas de alegria. Você se tornou literalmente uma embaixadora cultural oficial entre dois países. E o mais incrível e inspirador de tudo, Roberto acrescentou filosoficamente, é pensar que essa oportunidade única surgiu simplesmente porque você teve a coragem humana de sair da cozinha para ajudar uma pessoa desconhecida que estava visivelmente precisando de auxílio. Doutor. Carlos, sempre emotivo e sensível, secou discretamente uma lágrima de admiração. Marina, você nos ensinou de forma prática que pequenos atos aparentemente insignificantes de bondade podem ter consequências gigantescas e transformadoras. Sua atitude corajosa naquela tarde não apenas mudou radicalmente sua própria vida, mas mudou profundamente a vida de milhares de pessoas que serão beneficiadas permanentemente por estes projetos revolucionários. Naquele momento perfeito, Marina recebeu uma mensagem internacional no celular que a fez sorrir radiante de felicidade. Era de Akiko, enviando fotos em tempo real do embarque da equipe médica japonesa no Aeroporto Internacional de Tóquio, todos a caminho do Brasil para iniciar uma nova fase transformadora dos projetos. A equipe médica especializada acaba de embarcar oficialmente, Marina anunciou emocionada, mostrando as fotos inspiradoras para todos os presentes. Em exatamente 20 horas, eles estarão aqui conosco fisicamente, iniciando uma nova fase histórica dos projetos que beneficiarão nossa região. Fernanda olhou diretamente para Marina com admiração profunda e respeito genuíno. Marina, você realmente percebe que se tornou o símbolo vivo de como uma pessoa comum, através de bondade genuína, pode fazer diferença absolutamente extraordinária no mundo? Honestamente, não. Marina respondeu com humildade característica e sincera. Eu apenas fiz naturalmente o que qualquer pessoa decente deveria fazer automaticamente. Ajudar alguém que estava visivelmente precisando de auxílio. A senhora Tanaka é quem merece todo o reconhecimento pela generosidade extraordinária e pela visão transformadora. Roberto balançou a cabeça, discordando gentilmente. Marina, você está sendo excessivamente modesta. Sem sua atitude corajosa inicial, a senhora Tanaka teria ido embora completamente frustrada e nossa cidade nunca teria recebido estes projetos absolutamente transformadores. Enquanto o grupo caminhava tranquilamente de volta para o centro da cidade, Marina refletia profundamente sobre a jornada absolutamente incrível que havia vivido em apenas alguns meses. De uma jovem trabalhadora que havia sido forçada a interromper os estudos universitários por necessidade financeira familiar,
Ela havia se transformado numa profissional internacionalmente respeitada, trabalhando em projetos que beneficiariam milhares de pessoas por gerações. Mais importante que todo o sucesso profissional e reconhecimento público, Marina havia descoberto uma verdade fundamental. Bondade genuína sempre encontra sua recompensa adequada, mesmo quando não esperamos absolutamente nada em troca. Aquela tarde aparentemente comum no Le Jardin havia começado com um simples e natural desejo de ajudar uma pessoa que parecia perdida e triste, e havia se transformado numa cascata de bênçãos que continuariam impactando positivamente vidas por gerações futuras. Ao chegarem de volta ao moderno escritório da Fundação, Marina encontrou uma surpresa final absolutamente extraordinária esperando por ela. Uma correspondência oficial havia chegado diretamente do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, informando solenemente que ela havia sido condecorada com a Ordem do Mérito Cultural, reconhecimento oficial dado pelo governo brasileiro exclusivamente a pessoas que promovem de forma excepcional o intercâmbio cultural internacional. "Meu Deus do céu!" Fernanda exclamou emocionada ao ler cuidadosamente a carta oficial. "Marina, você recebeu uma das maiores honrarias que nosso país pode conceder a um cidadão." Marina segurou a carta com mãos trêmulas, ainda processando mentalmente a magnitude real do reconhecimento governamental. "Eu simplesmente não sei o que dizer adequadamente. Ainda parece surreal que tudo isso esteja realmente acontecendo comigo." Roberto a abraçou carinhosamente como um pai orgulhoso. "Marina, você merece cada reconhecimento, cada oportunidade extraordinária, cada bênção que tem recebido generosamente. Você nos demonstrou praticamente que bondade verdadeira sempre encontra sua recompensa justa." Naquele momento culminante, o telefone tocou mais uma vez com uma ligação que completaria perfeitamente aquele dia já especial. Era a Kiko, ligando pessoalmente para dar uma última notícia que elevaria ainda mais a transformação da vida de Marina. "Marina, acabei de receber confirmação oficial diretamente do governo japonês", a Kiko disse, mal conseguindo conter a emoção evidente em sua voz. "O Ministério das Relações Exteriores do Japão aprovou oficialmente a criação de um consulado honorário em sua cidade, e você foi unanimemente indicada para ser a primeira cônsul honorária do Japão na região." Marina quase desmaiou de pura emoção e incredulidade. Em poucos meses, havia passado dramaticamente de funcionária da cozinha a cônsul honorária internacional, uma posição diplomática que pouquíssimas pessoas no mundo têm o privilégio excepcional de ocupar. "Senhora Tanaka, eu simplesmente não tenho palavras adequadas para expressar minha gratidão infinita", Marina conseguiu dizer entre lágrimas abundantes de alegria e reconhecimento. "Marina, você não precisa me agradecer absolutamente nada. Você conquistou tudo isso exclusivamente com seu próprio mérito pessoal, sua bondade natural e sua determinação inabalável. Eu apenas tive o privilégio de reconhecer suas qualidades absolutamente extraordinárias." Quando a ligação histórica terminou, Marina olhou carinhosamente para seus amigos queridos que estavam ao seu redor, todos com lágrimas emocionadas nos olhos e sorrisos radiantes de felicidade genuína. Ela pensou nostalgicamente naquela tarde transformadora no Le Jardin, quando tudo começou simplesmente com um ato espontâneo de compaixão humana. "Pessoal queridos", Marina disse, sua voz carregada de emoção profunda e sabedoria adquirida. "Aprendi definitivamente que quando estendemos sinceramente a mão para ajudar alguém, não apenas mudamos positivamente a vida dessa pessoa, mudamos nossa própria vida de formas que nunca poderíamos imaginar ou sonhar." O sol dourado estava se pondo majestosamente sobre a cidade transformada, pintando o céu com cores douradas que iluminavam poeticamente os canteiros de obras dos hospitais e escolas que logo revolucionariam completamente a região. Era o final perfeito para um dia que simbolizava perfeitamente como pequenos atos de bondade podem gerar ondas transformadoras que se espalham muito além do que nossa imaginação pode alcançar. Marina Silva havia começado sua jornada como uma jovem simples e batalhadora, lavando pratos numa cozinha quente, mas sua coragem de ajudar uma estranha em dificuldades havia desencadeado uma série extraordinária de eventos que mudaram não apenas sua vida pessoal, mas a vida de uma cidade inteira.
E essa era apenas o começo de uma jornada internacional que continuaria impactando o mundo através da bondade, da compreensão cultural e da crença inabalável de que todos nós temos o poder real de fazer a diferença. Fim da história.